Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta e agora tenho o prazer de receber aqui para continuar nesse tema a presença do Dr. Frederico Afonso, advogado e professor de Direitos Humanos. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, vamos começar falando pelo gancho que nós deixamos então antes do intervalo, que é justamente os direitos dos pacientes com câncer, né? A Anne, a personagem que estava aqui conosco no primeiro bloco, citou algumas coisas importantes que poucas pessoas sabem. Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Câncer e até mesmo como a Defensoria Pública pode agir com essas pessoas. Se o senhor puder começar por aí explicando sobre a existência dessas duas coisas. Começo. Antes da gente falar do Estatuto do Câncer, é uma lei agora de 19 de novembro de 2021, portanto uma lei aí com menos de 2 anos de vigência, mas eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho antes da lei e subir o que eu chamo de um grau hierárquico legislativo. Nós temos uma Constituição Federal que traz a saúde como um direito social, no seu artigo 6º. Eu vou para o artigo 7º dos direitos do trabalhador. Fala que o salário mínimo deve alcançar a manutenção da família, inclusive da saúde. E eu vou para o capítulo da saúde, que fala que é direito de todos e dever do Estado essa questão. Quando você fala em prestação de serviço de saúde, e aqui nós estamos num âmbito preventivo, eu preciso saber quem dá a executabilidade desse serviço público. Quem legisla sobre isso? A legislação é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Só que a executabilidade ela é comum à União, aos Estados e aos municípios. Quando a gente vê o projeto de lei aqui em discussão do primeiro bloco, ele traz uma lei oriunda desta Casa de Leis estadual, mas com a executabilidade do município. Então eu tenho um pouco, Mariana, assim, de reserva. Por que eu tenho um pouco de reserva? Eu lembro de um livro de um advogado francês do início do século XX, A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. Não adianta eu ter uma máquina normativa se eu não consigo dar a executabilidade. Uma frase coloquial da minha parte, infelizmente muito no Brasil, a legislação, aquela lei A, B ou C é igual gripe. Será que ela pega? Estranho você, num Estado de Direito, falar que a lei está em vigência, ela tem eficácia e executabilidade? Nem sempre. Então nós temos hoje o Estatuto da Pessoa com Espectro Autista, o Estatuto da Pessoa com Câncer. Eu vou fracionando as questões, mas para fazer uma política de chamamento. Quando eu crio aqui um projeto de lei já aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que cria a política de tratamento, a política de prevenção ao câncer de ovário, eu tenho um chamamento, um clamor, né? Eu trago o tema à pauta. Eu acho que isso é o mais importante, é de você sensibilizar. E quando você traz uma lei, você dá margem para fazer uma cobrança legal. Você dá margem para, eu sempre falo isso como advogado, infelizmente, parece um paradoxo, judicializar a questão. E quando envolve uma questão de saúde, o juiz não quer ter na sua conta um óbito. Então, a liminar, aquilo que você pede, medida de urgência, acaba saindo. Então você tem muitos direitos. A ideia de tratamento humanizado, a ideia de tratamento precoce, a questão de exames que devem ser feitos aí de acordo com o quadro clínico. Se aquele município A, ele invoca o que a gente chama a reserva do possível, que é isso. Ele não tem aquele dinheiro, ele não tem aquela dotação para fazer. Ele vai arrumar um jeito de um convênio, uma parceria, uma santa casa, mas esse exame, de uma forma ou de outra, ele vai ter que sair. É como foi comentado no primeiro bloco, né? Existe um tipo, então, de exame que é feito para detectar essa possibilidade, essa característica, predisposição genética ou não de uma pessoa com câncer. Esse remédio não está disponível no SUS, só, então, de forma particular. E as pessoas que não têm renda para ter acesso, mas se enquadram naquelas questões que as doutoras colocaram aqui no primeiro bloco, né, se encaixam, então, dentro desse espectro de pessoas que teriam direito, né, ou necessidade de fazer esse exame, por exemplo. Judicialmente, tem como esse exame ser resguardado de forma gratuita para essas pessoas? Na verdade, tem uma frase feita no direito: o direito não socorre aqueles que dormem. Não foi atendido, vai buscar o quê? A Defensoria Pública, que é o órgão justamente destinado a ajudar integralmente, ou seja, desde do ajuizamento da petição inicial até uma fase recursal. Não tem, fiquei na dúvida, procura a subseção da OAB da sua cidade,
procure o Ministério Público que vai ser direcionado. Eu volto da executabilidade. Um dos objetivos do projeto da lei fala de uma ultrassonografia de pelve. Está escrito no projeto de lei. E se no município que eu estou não existe esse equipamento? Veja só, uma coisa é assim, fala assim, eu tenho fila, eu tenho espera, e aí você vai colocando dentro das minorias e vulneráveis. Mas é uma criança, princípio da proteção integral. É um adolescente, princípio da proteção integral. Eu tenho que dar prevalência. É uma mulher, eu tenho que dar prevalência. É uma pessoa com deficiência, eu tenho que dar prevalência. Então você só vai mexer na fila. Ótimo, mas eu tenho a possibilidade do exame? Isso eu não tenho. Isso eu não tenho aquele aparelho no município. Então, eu insisto, a lei ela traz uma política de discussão, mas nem sempre ela traz, o projeto de lei não traz isso, já uma dotação orçamentária específica para essa questão. Né? Eu crio uma solução, né? Mas essa solução de repente fala assim, ótimo, mas da onde vem o dinheiro para solucionar desta forma? Tem que buscar a Defensoria Pública, passou, olha, não tem o remédio, não tem o exame, eu tenho uma fila aqui, caso utópico, de 1 ano, de 2 anos, eu não posso esperar tudo isso, eu posso ir a óbito, não tenho esse tempo para esperar, a mulher não tem esse tempo para esperar. O que vai acontecer? Uma liminar, vai ter que buscar o ajuda. Não tem o recurso, porque estou no SUS, vai buscar a Defensoria Pública. Hoje a internet facilita. Ah, mas onde é? Eu recebo várias consultas assim, onde é? Eu mesmo vou lá, a pessoa também não tem aquela iniciativa. Põe lá no Google, Defensoria Pública da cidade tal. Ah, aqui não tem a cidade mais próxima. Vai atender por telefone, vai atender por e-mail. Então, as pessoas hoje têm essa acessibilidade. E vai agendar, e aí a Defensoria Pública vai fazer, às vezes, ou até num convênio com a AB local, vai fazer também com que isso tenha um resultado concreto. Doutor, agora eu inverto a pergunta, né? O projeto de lei, ele especifica um exame determinado que deve ser colocado em prática ou à disponibilidade da população pelo município XYZ. Nós sabemos que, infelizmente, grande parte dos municípios, principalmente do nosso estado de São Paulo, não é equipado plenamente a sua parte de saúde, né? Então, esse exemplo que o senhor deu, infelizmente, é uma realidade em grande parte dos municípios. Nessa situação, se esse município em questão, por exemplo, não tem o aparelho para fazer o exame que está previsto por lei, qual é o papel do Estado? O Estado tem algum papel de garantir, então, a executabilidade dessa lei, de alguma forma, em algum município vizinho, em algum órgão de saúde vinculado ao Estado? A Santa Casa ela já tem uma rede, vamos falar de interior, porque o estado de São Paulo ele é composto de interior, né? Você tem uma capital, uma grande São Paulo, mas você deve ter aí 400, 500, são 645 municípios, vamos colocar facilmente aí 600 municípios do interior. Então, é o interior. A Santa Casa ela vai dar um jeito justamente de redirecionar. Há uma rede nesse sentido, não adianta eu judicializar contra o poder público municipal tal, e o qual vai me responder na contestação assim, não tenho equipamento, não tenho dotação orçamentária, só compro, por exemplo, em regra, por meio de licitação, não tenho previsão. Eu não resolvo o problema, né? O poder público já tem que me dar uma resposta, olha, não tenho, mas há o convênio tal, assim, assim, assim. Porque não adianta também, muitas vezes, o poder público falar assim, eu espero a ordem do juiz. O juiz, ele dá uma ordem, mas às vezes a ordem ela não é executável. Eu dou uma liminar, aí o poder público responde, ótimo, meu equipamento está quebrado. Doutor, o senhor citou o estatuto, né? A gente citou logo no começo o estatuto da pessoa com câncer. Como a gente falou, existe o estatuto da criança e do adolescente, existe o estatuto da pessoa com autismo, do deficiente, mas na maior parte desses estatutos, as pessoas, ou uma grande maioria das pessoas, sabe basicamente o que está previsto. Não na sua integralidade, obviamente, mas aqueles principais direitos a gente sabe. Agora, até por conta do Estatuto da Pessoa com Câncer ser recente, como o senhor mesmo colocou, de 2021, acho importante a gente esclarecer para quem nos acompanha também quais são os principais pontos que esse estatuto resguarda para as pessoas que têm câncer. A Lei 14.238, de 19 de novembro de 2021, é o Estatuto do Câncer. Você trouxe alguns exemplos que, quando a gente vê a dimensão de tamanho mesmo, são muito diferentes. Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é enorme, de 2015. Aqui, o Estatuto do Câncer, ele tem 15 artigos, sendo que o 15º entra em vigor. Você tem, de fato, ali 7, 8, 9 artigos que trazem objetivos do quê? De tratamento humanizado, de tratamento precoce, de política de conscientização. Então, eu não quero ser pessimista,
mas é sempre mais do mesmo. Acaba inovando muito pouco, de fato, na questão concreta. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São dezenas de artigos com pena. Então, assim, apesar da gente falar estatuto, se você busca essa dimensão mais descritiva, mais detalhista, mas ele traz, claro, tem que trazer. Ele traz mais um elemento, minha opinião, muito mais para a minha área do que para a área da doutora Mariane. Ele me dá muito mais um respaldo de eu não ter que convencer o juiz sobre a dignidade da pessoa humana e um direito social. Eu, numa peça, quando vou judicializar uma questão dessa, claro, eu sou professor disso há 25 anos, eu gosto de vir de cima para baixo. Eu venho da Constituição, eu venho de um tratado internacional sobre direitos humanos, eu vou chegar justamente no Estatuto do Câncer para eu fechar. Eu tenho uma legislação específica, significa que os representantes, né, o poder emana do povo, mas o exerce basicamente por meio dos seus representantes. Então, o povo tem o estatuto, esse estatuto é meu, então eu vou utilizar. Então, é uma ferramenta, óbvio que é melhor com o estatuto, né? Mas o que eu digo é o seguinte, sempre para você ter uma legislação que choque, ela precisa ter, infelizmente, dentro da nossa falta de consciência de cidadania no Brasil, ela tem que me trazer o quê? Punições. Eu preciso trazer punição. Se você não traz punição, se você só traz recomendações, né, humanizar... Tem uma parte aqui no projeto de lei, que pese eu não falar do Estatuto do Câncer, vou dar um exemplo. Artigo 8º do PL aqui desta casa. Toda mulher com diagnóstico do câncer de ovário deverá receber acolhimento humanizado. O Estatuto do Câncer também fala isso. Então, se eu não dou um acolhimento humanizado, se eu tenho ali um médico e uma médica que dá um tratamento hostil, que é o que a gente chama de revitima, ou seja, traz a vítima, porque ela é vítima de um tratamento ruim, ela é vítima de uma hipossuficiência financeira do Estado, você acaba colapsando a vítima. Ela vai fazer o quê? Ela já está arrasada, ela vai sair dali, ela vai à delegacia de polícia. Nesse caso desse tratamento não humanizado, é crime? Claro que eu não posso criminalizar tudo, porque o crime é o que a gente chama no direito da última rácio, o último degrau da escada, não é assim. Mas eu preciso de uma forma, buscar algum tipo de punição, né? Infelizmente, o ser humano, a parte que mais dói, sob o ponto de vista médico, pode ser diferente, mas sob o ponto de vista jurídico, a parte que mais dói no ser humano é o bolso. Então, eu tenho 2 filhos autistas. Eu lido muito com isso. Um gestor de escola não quer matricular uma criança autista porque é um custo a mais. 3 a 20 salários mínimos de multa, previsto. Então, ele não quer ter. Eu vou lá na delegacia de ensino para descredenciar a escola, para abrir. Ele não quer. Então, não é que eu quero trazer um problema para o médico, eu preciso trazer a solução. Mas quando eu trago políticas de objetivo sempre, prover, planejar, conscientizar, estudo de caso, é importante? Eu sempre falo, qual o resultado concreto? A lei vai fazer 2 anos daqui a pouco, qual o resultado concreto antes e depois desta lei? O fato de você ter uma lei era importante, mas eu volto ao início do século XX do Jean Crouet. A vida do direito e a inutilidade das leis. Lei, lei, lei. De forma concreta. Então, infelizmente, é isso. Agora, você acaba entupindo o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário brasileiro ele é colapsado porque já tem um tempo que eu não faço essa mensuração, mas você tinha mais ações judiciais no Brasil em trâmite do que a própria população. Então você imagina, 200 e poucas milhões de ações distribuídas. Eu tenho um preso ilegalmente que aparece na tela do juiz uma urgência para soltar. Eu tenho uma pessoa que precisa de um tratamento urgente de câncer de ovário que aparece na tela para ele despachar. E aí você vai colocando todas as urgências na tela do juiz, né? O calo dói no pé do dono, é uma frase coloquial. Então, quando o paciente, o cliente, ele vem e fala assim, mas eu vou conseguir, né, doutor? Mas o senhor vai me dar, né? Então tem essa dificuldade. É a mesma coisa chegar para a médica, mas a senhora vai me salvar, a senhora vai me tratar. E não é assim, nós somos meio. Então, olha, mas o senhor viu, o senhor já checou? Eu falo isso para os clientes, olha, eu recebo por e-mail qualquer movimentação processual. E até 10 minutos atrás não tinha acontecido, mas não tem o que fazer, tem muitas vezes o que acontecer, não pode deixar dormindo lá, mas não é tão simples assim na prática, no dia a dia, não é desanimar, é a realidade, Às vezes um paciente, dependendo da idade dele, ele pode até desistir do tratamento, ele já está com uma questão emocional tão abalada, vai demorar muito isso? Porque eu não tenho muito tempo. Isso é muito frequente. Muito frequente.
Doutor, para que a gente possa finalizar, o senhor falou uma coisa muito importante, né? Como inovar ao fazer uma lei, ao criar uma legislação, né? A legislação que pega é a legislação inovadora. Agora, como você inovar numa legislação dentro de um parlamento, por exemplo, como que nós estamos, onde existem tantas amarras, né? Até criada pelas próprias... não criada, mas é como se funciona, né? Mas, por exemplo, para um projeto de lei passar pela CCJR, por exemplo, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ele precisa atender alguns critérios. E não necessariamente, se ele atender a esses critérios, talvez ele consiga inovar tanto quanto se gostaria ou se imaginaria ou traria a eficácia necessária. Uma grande questão é a autonomia financeira, administrativa e política dos entes federativos. Você tem uma competência concorrente para legislar da União e dos estados da federação no tocante à saúde. Nós temos aqui 94 deputados, se eu não me engano. Todo deputado tem uma atuação no interior. Eu acredito que muitas vezes hoje um chamamento importante é a audiência pública. Eu não posso interferir no orçamento daquele município, mas eu preciso identificar, como a doutora Mariane falou, qual é essa rede. Onde eu tenho esse tipo de equipamento? Porque o estatuto aqui ele é pequenininho, então eu consigo pontuar qual é a rede. Qual é o tipo de verba parlamentar e de repasse eu possa fazer, canalizar um recurso de dinheiro público para aquele determinado município que não tem e possa ter? Porque às vezes eu destino o que a gente chama de verba vinculada, tantos milhões para determinada questão e eu não consigo fazer esse repasse. Eu não dou o dinheiro na mão do prefeito do tipo, gaste como o senhor quiser, claro, dentro da legalidade. Eu acredito que as audiências públicas ajudam muito. Realmente fazer um chamamento dentro do Estado. Somos 645 prefeitos, ou somos 644, tirando a capital, que é sempre mais atípica pela sua dimensão, e enxergar um pouco da praticidade, da aplicabilidade dessa lei no interior. Não sou deputado, acredito que nunca serei, mas é uma ideia, fica como sugestão. Porque às vezes a ideia é boa, o parlamentar tem uma ideia boa, ela passa na CCJ porque você faz uma verificação de compatibilidade vertical com a Constituição do Estado, com a Constituição Federal, e não há nenhuma incompatibilidade. Mas é aquela velha história, qual é a praticidade deste projeto de lei? Eu acho que a inovação, ela tem que buscar isso. Doutor, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Esse foi mais um programa e, claro, agradecemos demais a você também pela companhia e pela audiência. Até o próximo programa.